Conexão Mota. Vivemos em um mundo complexo e em constante mudança. No Conexão Mota, eu recebo convidados especiais para falar de temas que afetam sua vida e seu futuro, sempre em linguagem clara e buscando a verdade. Hoje, nosso assunto é a situação da política nos Estados Unidos e de que maneira as ações de Donald Trump podem reestabelecer o equilíbrio social e econômico do país norte-americano. E quais são as limitações que já podem ser notadas no início desse segundo mandato. Roberto Dumas, especialista em economia internacional e professor do INSPER, é quem vai nos ajudar a entender todas essas questões. Dumas, é um prazer recebê-lo aqui. E para colocar a bola em jogo, quais são as suas primeiras impressões do governo Donald Trump? Obrigado, Mota, pelo convite. Veja, as primeiras impressões não são boas. Mas uma coisa você pode ter certeza, por exemplo, você pode condenar ou falar qualquer coisa de Trump, o que você quiser, mas você não pode falar que ele cometeu um estelionato eleitoral. Ele falou que a principal palavra do dicionário é tarifa, tarifa, tarifa. Só que chega uma hora que ele começa a abusar. Então vamos começar aqui colocando desde o começo. Coloca 25% de tarifa em aço, depois coloca 25% de tarifa em cima da China, 10, 20%, a China retalha com mais 10, 20%. O que acontece num primeiro momento? No momento que você coloca uma tarifa de importação, eu entendo, ele quer atrair emprego, mas é complicado, porque no momento que você coloca uma tarifa de importação, você está importando inflação. E principalmente se a gente falar do aço semi-acabado, um trabalhador do setor siderúrgico influencia 80 trabalhadores que vão usar o aço laminado. Então você compra o aço mais caro, 25%, de repente 50% mais caro se vier do Canadá, mas voltou para 25%, então você prejudica 80 trabalhadores que trabalham na indústria manufatureira, na indústria automobilística. Então a inflação nos Estados Unidos, apesar de ter saído em fevereiro abaixo do esperado, ela ainda não capturou o efeito Trump. E isso deve trazer uma resiliência maior da inflação norte-americana. Agora, Trump também colocou, veja, ele é um pouco confuso nas palavras dele, porque ele muda de ideia. E como economista e financista, a gente sabe o seguinte, que é importante só fazer um disclaimer aqui, a gente sabe trabalhar com risco, com incerteza não. Então se você for Mota, chega para mim, chega para um país e fala, a tarifa vai ser 15% e 25% nesses produtos para os próximos 4 anos, eu sei fazer meu business plan, eu sei fazer meu plano de negócio. Mas no momento que você fala que vai ser 15%, 25%, e depois você fala, não, vai ser 0%, não, vai ser 50%, não, vai ser 200%, eu paro, não faço mais investimento em formação bruta de capital e eu, como consumidor, eu não sei se vai ficar mais caro ou mais barato. Por isso que ele deu aquela declaração que nós estamos vivendo, nós não, os Estados Unidos estão vivendo num momento de transição que pode ter uma recessão. Veja, se vocês tiverem uma recessão, se os Estados Unidos tiverem uma recessão de 2 trimestres de queda de PIB, com inflação mais alta e taxa de juros mais alta do que nos anos 2000, nós teremos um período de estagflação. Pode acontecer? Pode. Estou dizendo que efetivamente vai acontecer? Olha, se a nossa premissa está correta, é difícil você falar a conclusão está errada. Se a confiança dos consumidores continuar caindo com essa incerteza, é provável que a atividade econômica nos Estados Unidos arrefeça e o Banco Central não vai conseguir reduzir a taxa de juros na velocidade que ele queria. Tanto isso é verdade que no discurso do Jeremy Powell, presidente do Federal Reserve do Banco Central norte-americano, em dezembro ele falou, olha, nós vamos cortar a taxa de juros 2 vezes esse ano. E na última reunião do FONC, que é o cupom deles lá nos Estados Unidos, ele falou o seguinte, por enquanto não vamos cortar a taxa de juros porque precisamos entender a agenda Trump. Ou seja, então a hora que ele aumenta isso daí, ele acaba trazendo uma resiliência maior para a inflação. Olha como o negócio bate na gente, parece que não. Uma resiliência maior na inflação, maior taxas de juros, que a gente fala higher for longer,
mais alta por mais tempo, e isso ajuda no carry trade, ou seja, as pessoas acabam saindo de seus países emergentes e investindo nos Estados Unidos. Muita gente fala o seguinte: não, mas o que importa é o diferencial de taxa de juros, isso ajuda o Brasil. Não, está errado. O que importa é o diferencial de taxa de juros na mesma moeda. O Brasil pagou muito mais no ano passado na Selic do que pagava um T-bond, um título do governo dos Estados Unidos. Só que o nosso câmbio depreciou 27%, então eu perdi dinheiro. Deveria ter ficado quieto. Então, por isso que a gente acaba vendo, claro, tem a idiosincrasia também do Brasil e de cada país emergente que faz com que a moeda acabe depreciando. E outra, Trump quer fazer o seguinte, quer trazer mais empresas. Como é que você vai trazer mais empresas se você está agora praticamente em pleno emprego, com um emprego de 4,0%, 4,1% e ainda mandando, não estou dizendo que isso está certo ou que está errado, mas deportando imigrantes ilegais, legais, etc. Vai faltar mão de obra se você quiser trazer essa indústria. E essa indústria, como ele colocou, quer que entre nos Estados Unidos no prazo de 1 mês, 2 meses. Imagina, não é assim que se faz uma indústria. Você precisa ter um planejamento estratégico. Então Trump está, concluindo a tua pergunta, causando uma bruta desordem mundial nas cadeias de suprimento. Porque você pega o teu celular não é feito em nenhum lugar e feito em todos os lugares. Ele tem componente de Taiwan, da Coreia, do Japão, da Holanda, dos Estados Unidos. Você começa a colocar tarifa, o cara fala, puxa, então vou botar minha empresa no Vietnã. Então vou colocar minha empresa na Malásia. Então como é que faz? Eu vou ter tarifa ou não vou ter tarifa? O consumidor, não, mas o celular vai subir mais ou vai subir menos? Posterga a compra, você acaba tendo um nível de atividade econômica pior. Então é difícil a gente falar, é complicado, que acaba arranjando haters, apesar de Trump ser um cara excepcional em termos de negociador, etc., mas a postura mercantilista dele do século XIX está completamente equivocada se ele objetiva balancear as contas externas dele. Porque a conta externa, no final das contas, Mota, só completando aqui, ela na realidade ela não é rebalanceada através de tarifa, ela é rebalanceada através da poupança. Ora, Trump tem uma política fiscal expansionista. O último estudo do Penn Wharton Institute mostrou que, com todo aquilo que ele quer fazer de fiscal expansionismo, de cortar impostos, de dar subsídio, etc., e mesmo com o aumento da receita da tarifa, o déficit fiscal vai aumentar quase 3 trilhões de dólares em 10 anos. Então a poupança pública cai. E a poupança privada, se tiver mais investimento, vamos pensar em tech, também cai. Então falta poupança privada e falta poupança pública. Por identidade macroeconômica, você tem que importar poupança. O que é importar poupança? Importar bens e serviços. Então tua balança comercial vai piorar com essas tarifas. Não vai melhorar. Você tem certeza? Foi exatamente isso que aconteceu no Trump 1. Você diminuiu o teu déficit comercial com a China, mas aumentou o teu déficit comercial com o Vietnã e com o México. Então você acaba procurando outros lugares. É aquela coisa, eu vou te dar muito dinheiro, Mota, mas eu não quero que você compre dessa loja. Tá bom, eu não compro dessa loja. Pensa que a loja é China. Vou comprar da loja do lado. Então isso é uma identidade macroeconômica básica. Se a poupança dos Estados Unidos cair, a balança comercial vai piorar. Então fica aquela pergunta, Trump, qual é a tua? Teu problema é conta externa ou teu problema é China? Ou teu problema é geopolítica? Então eu acho que, finalizando aqui minha abertura do teu programa, eu acho que Trump está protagonizando o início de uma bruta desordem das cadeias produtivas, que isso pode culminar com um crescimento menor da economia mundial. A desordem das cadeias produtivas parece ser uma coisa com a qual a maioria das pessoas concorda. Mas eu tenho ouvido várias explicações, tentativas de pessoas de achar uma lógica, um plano, uma intenção por trás desse processo que o senhor tão bem descreveu. Eu vi, por exemplo, uma explicação de que o objetivo final do Trump seria
passar de uma economia que é movida por gasto público para uma economia movida a investimento privado, ao consumo privado. Eu vi uma outra explicação, e como eu não sou economista, eu sou leigo, eu escuto, né? Me pareceu uma coisa um pouco... razoável. Me pareceu uma coisa um pouco exótica, ao contrário, que era de que, ao criar insegurança, Trump estaria forçando uma redução no valor da Bolsa Americana, o que provocaria uma mudança de investimentos da Bolsa para o Tesouro, para as T-bills, para títulos da dívida pública, e com isso ele conseguiria reduzir as taxas de juros e refinanciar a dívida americana a uma taxa de juros mais baixa. O que me parece uma coisa assim meio... Bem exótica. Bem exótica, porque é como você combinar com os russos que você vai ganhar dos russos. Alguma dessas explicações... E tem mais uma também, que é o que eu achava inicialmente, que o Trump estava fazendo um uso político das tarifas, né? Quer dizer, na verdade, ele está trabalhando mais com a ameaça da tarifa do que com o objetivo real de implantar essas tarifas. O que é uma explicação que eu encontraria, por exemplo, para o caso da tarifa do aço do Brasil, porque como a gente exporta produtos semi-acabados para eles, que eles acabam lá, se eles não comprarem os produtos semi-acabados, o que eles vão acabar lá? Porque eles não têm essa parte inicial da cadeia. Então, essas explicações, alguma delas faz algum sentido? Vamos começar para a primeira, depois se você esquecer a segunda, a terceira, você me ajuda. Tá. Mas da primeira, veja, ele fala o seguinte, que ele quer diminuir o déficit fiscal. Não parece, porque ele tem uma pegada expansionista. Apesar do Elon Musk fazer o Dodge, não acho que vai reduzir o déficit fiscal. Mas vamos supor que ele queira fazer isso, e é o plano dele, mas o que ele falou de cortar impostos, etc., isso acaba... Só para esclarecer, o Donald Trump, ele está dizendo que ele vai reduzir impostos, mas ele também está dizendo que ele vai reduzir a máquina pública. O senhor acha que a redução da máquina pública não vai ser o suficiente para compensar a redução dos impostos? Exatamente. Ou seja, nós estamos falando aí mais ou menos uns 3 trilhões de dólares que vai aumentar em 10 anos. Eu não acho que você consegue reduzir. Mas vamos supor que você reduza. Vamos assumir a primeira hipótese. O que ele quer é reduzir a máquina pública, transformar o déficit fiscal em um superávit fiscal. Vamos lá para trás. Bill Clinton. Bill Clinton teve superávit fiscal porque as bolsas, claro, não tem nada a ver agora com o que está acontecendo com o Trump, as bolsas subiram demais e isso propiciou um aumento de capital gains, ganhos de capital e imposto de renda sobre as empresas, imposto de renda sobre a população, e aí ele entrou num superávit fiscal. Mas as contas externas pioraram. Por que as contas externas pioraram? Porque os investimentos privados, não estou falando que é mal, isso é uma identidade macroeconômica, os investimentos privados subiram demais e a população comprou demais. Ou seja, a poupança privada caiu mais do que subiu a poupança pública. Terminou com um déficit em conta corrente de 4,5%, 5%. Ou seja, é o chamado de... Na época de Reagan, você tinha os déficits gêmeos. Déficit fiscal, déficit na conta corrente. Na época de Bill Clinton, você não teve déficit gêmeo. Você não teve déficit fiscal, mas você teve um déficit na poupança privada. Faltou poupança privada. Então, esse primeiro argumento ele é falacioso. Ele ignora uma identidade macroeconômica. Porque aí você fala, mas identidade macroeconômica... Não, se você gastar demais e está em pleno emprego, você vai importar. Fazendo um paralelo do Brasil, o Brasil está consumindo demais. O que está acontecendo com a nossa conta externa? Está piorando. Por quê? Porque eu não tenho a capacidade produtiva para atender toda essa política fiscal expansionista, então eu acabo importando mais. Então meu déficit em conta corrente está piorando, mostrando claramente que se você gastar demais, quer do lado privado, quer do lado público, quem somar um aqui ou outro e for a supremacia do gasto privado, vai acabar em conta corrente.
O outro ponto que você colocou, da parte exótica, ele quer fazer a bolsa cair para que as taxas de juros recuem. Eu acho que muito exótico isso daí, porque fazer as bolsas caírem significa menos investimento. Menos investimento, ou seja, você fecha a janela das empresas para fazer follow-on e IPOs. Mesmo a taxa de juros está mais baixa, mas eu não quero que você financie as empresas, quero que a taxa de juros caia para financiar a dívida pública. Sim, mas como é que fica o setor privado? Então ele é um paradoxo do primeiro argumento. Ele quer botar mais o setor privado do que o setor público. Ele quer financiar o setor público, mas vai abandonar o setor privado, fazendo isso com a Bolsa. E depois ele falou, não, talvez não entremos em recessão. Eu já ouvi essa parte exótica. Mas a taxa de juros, veja, ela é baseada também na expectativa inflacionária. Por que ela caiu? Justamente, quando você fala uma coisa, Mota, com todas as reticências, e quando eu falo uma coisa, a gente não faz preço. A gente não faz preço. Claro. Agora, quando o Trump fala que vai ter uma recessão, ou que pode ter uma recessão, ele faz preço. Então a curva de juros achatou. A hora que a curva de juros achatou, puxa, a taxa de juros vai cair. Mas como é que a taxa de juros vai cair se aquele negócio de botar tarifa vai aumentar a inflação? Não, talvez não aumente a inflação, vamos na terceira hipótese. Ele é um negociador. Aí eu concordo, ele é um negociador. O senhor acredita nessa hipótese da tarifa como negociação, como arma de negociação? Sim. Porque tem muita gente que diz, olha, isso aí é igual o que aconteceu na década de 20 com aquela lei Smoot-Hawley Act, né, que provocou, que dizem que acabou provocando a depressão de 1929. Essa opção, o senhor acha que é um cenário... Veja, apesar dele ser um negociador, eu não acho que ele não vá colocar tarifas, como ele fez no Trump 1. Trump 1, se você pega o gráfico das tarifas que ele colocou em cima da China, a correlação do que ele colocou em cima da China e o que a China colocou em cima dos Estados Unidos chega numa correlação quase 1. No final das contas, ele tributou 56% de tudo que vinha da China e a China tributou 58% de tudo que vinha dos Estados Unidos numa base de tributação de 20% a 21%, ou seja, o tit for tat. Você me tributa, eu tributo. E não melhorou a conta corrente. E parece que essa tributação que o Trump, no primeiro mandato, colocou sobre a China, ela continuou no governo Biden. Né? Aliás, você colocou num ponto importantíssimo, que muita gente no começo agora não, porque ele já fortaleceu o discurso em relação à China, falando o seguinte, ele está sendo mais simpático com a China, colocando 10% e depois colocou 20%. Não é verdade, porque Joe Biden manteve os 20%. Agora ele colocou mais 20%, já está em 40%, 45%. Então aquela promessa de colocar 61% em carro elétrico não está descartada. Ou seja, ele vai colocar, a top priority dele, ele sempre fala, é tarifa. Mas é uma maneira de negociar. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Fala, por que você está colocando tarifa na minha cabeça? Ah, porque você colocou uma tarifa maior na minha. Tá, se eu diminuir minha tarifa, você não coloca? É absurdo ele falar, não, eu vou colocar no matter what, não importa o que aconteça, eu vou colocar tarifa. Ele é um businessman, ele é um negociador. Mas até o país responder, isso causa incerteza. Porque, veja, num dia você coloca 25%, no outro dia você aumenta Canadá, aumenta para 50%, o Canadá volta, tira o negócio do imposto de luz, ele para de 50%, volta para 25%. Como é que eu, investidor, não especulador ou de bolsa, investidor em formação bruta de capital, como eu falei no primeiro momento, como é que eu vou fazer meu plano de negócio? Eu fico perdido. Veja, nós estamos numa mesa de pôquer, numa mesa de negociação, e eu estou esperando para saber qual vai ser a cartada final. E a cartada final vai acontecer só daqui a 4 anos. Então eu paro e espero, por exemplo, na época da eleição. Quem vai ser o próximo presidente? Eu sei precificar esse, sei precificar esse, sei precificar esse. Mas os 3 juntos, eu não sei precificar. Por isso que na época de pré-eleição, quando você tem uma eleição apertada, os investimentos privados acabam caindo.
falou, olha, eu sei precificar esse ministro, mas eu pelo menos preciso ter, não certeza, mas cenários que vão permanecer. É risco. Risco, de novo, parece um disco quebrado, né? Mas risco eu sei precificar. Incerteza, não sei. O que o senhor fala, senhor não, o que você disse, Dumas, faz todo sentido. E a gente fica tentando matar essa charada aí, porque é um enigma com muitos componentes. Ao mesmo tempo tem a questão da União Europeia. Eu vi hoje de manhã um tweet do Donald Trump que, se for verdade, né, ele deu um tapa, não é nem com luva de pelica. Olha lá. Foi de luva de boxe na União Europeia, né, dizendo que a União Europeia é o grupo que foi formado com o objetivo de retirar dinheiro dos Estados Unidos. Parece que ameaçou aumento de tarifa de 200% ou 300% dos vinhos, bebidas que vêm da União Europeia, porque a União Europeia disse que ia taxar o uísque americano. Enfim, esse é um processo que não me parece uma coisa que vai acontecer na vida real, né? Porque os americanos, eu imagino que no governo americano, no Estado americano, tem muita gente que gosta de vinho francês. Essas pessoas não vão subitamente se conformar em pagar 300% mais pelo vinho. E quando o senhor fala da China, quando você fala da China, tem também a questão da Rússia. Enquanto o Trump está negociando tarifa com a China, ele está negociando o fim da guerra com a Rússia. Até onde essas coisas estão ligadas? Veja, em relação à Rússia, o que ele falou era uma coisa que, desculpa falar, até o Lula sugeriu. O que é? Olha, você perdeu Luhansk, você perdeu Donetsk, você perdeu Zaporizhzhia, você perdeu Kherson, você perdeu Crimeia, perdeu toda a parte de Donbás e Odessa, 20% da Ucrânia, aceite que dói menos, tira o teu acesso do Mar Negro, o Mar de Azov, mas é uma maneira de chegarmos na paz. Puxa vida, que negócio é esse? Putin é um czarista, expansionista, revisionista. Antes de invadir a Ucrânia, ele já falava, a Ucrânia não é um país, ou seja, ele gosta da grande Rússia. E aí a União Europeia, os líderes europeus fizeram ouvido de mercador, insistiram em aumentar a OTAN, começaram a conversa da Ucrânia entrar na OTAN. E depois a Ucrânia falou, não entro na OTAN, mesmo assim ele não saiu. Então, veja, se você pegar algumas declarações de Trump, ele fala o seguinte, eu não me importaria, por exemplo, isso de 2018, depois ele falou também em 2024, mas de 2018 eu lembro muito bem, eu não entraria numa terceira guerra mundial se um país como Montenegro, pequenininho, fosse invadido, que Montenegro faz parte da OTAN. Agora que você falou, em 2024, que também não ajudaria um país da OTAN se fosse invadido pela Rússia, fica a pergunta, como ficam os países bálticos? A Letônia, a Lituânia e a Estônia. Na Lituânia você tem 2,7 milhões de habitantes. Ou seja, é um bairro praticamente, é uma cidade pequenininha. Então se ele invadir a Lituânia, você vai e aí você impacta a União Europeia. A União Europeia fala, gente, Trump não vai ser para sempre, mas pode vir um zigoto de Trump querendo acabar com a OTAN. Que o J.D. Vance ameaçou na campanha. Então vamos aumentar o gasto militar. Só que ao aumentar o gasto militar, se você pegar Portugal, Itália, Grécia, Espanha, França, Bélgica, Portugal está com 95,3% da dívida PIB. Os outros países que eu mencionei estão com uma dívida PIB acima de 100%. Todas as curvas de juros futura subiram. Então o custo de carregamento dessa dívida está mais caro. Por exemplo, se você pegar aquele relatório do Mario Draghi, que é um catatal de 400 páginas aqui, ele fala o seguinte, gente, a Europa está perdendo competitividade em relação aos Estados Unidos, em relação à China. A população está envelhecendo, não fazem filhos, isso vai piorar o problema da previdência, da assistência político social, de imigração, né? Imigração, problema que vai ter que rearm. Como a presidente da Comissão Europeia falou, a Ursula, falou, a gente precisa fazer o rearm, vou gastar mais. Perdeu o maior fornecedor de gás, que foi Putin,
está com uma bruta overcapacity da China jogando em cima deles. Perdeu o maior fornecedor de gás, que foi Putin, e teve aquela história do gasoduto Nord do Mar Stream Báltico, 2. que a versão mais plausível parece ser que foi uma equipe de tropas especiais da própria Ucrânia que explodiu aqui. Isso... Mas, desculpa, eu lhe interrompi. Continue, isso, por favor. por exemplo, se você... Eu não li, mas quem leu do livro que é outro catatal, esse tem 800 páginas da história da Angela Merkel. Em nenhum momento ela assume que fez um negócio errado com Putin. Fala, veja, com a pandemia e com a guerra, os países aprenderam que não pode ficar dependendo de um país só. Não posso ficar dependendo da China, nem da Rússia, nem de ninguém. Eu preciso fazer um pouco em casa, onshore. Preciso fazer um pouco perto de casa, nearshore. Por quê? Se nós estamos em guerra. Eles desligaram todas as usinas nucleares. Exato. Né, e ficou dependendo contar com o gás da Rússia. E a Inglaterra não cortou, a França não cortou, e aí eu tive que dar subsídio. Além do nearshore, o friendshore. Só que a hora que você faz onshore, friendshore, nearshore, você está profanando as vantagens comparativas. Você está comprando de lugar um pouquinho mais caro. Olha como a inflação no mundo tende a ficar mais alta se comparado com os anos 2000 e as taxas de juros ser comparada também com os anos 2000. E por que nearshore? Veja, com a guerra de Israel com o Hamas, os Houthis, que não passam de pescadores, são terroristas, os Houthis do Iêmen, eles fecharam o canal de Suez, fecharam o Mar Vermelho. Então não dá para você passar pelo canal de Suez do Mar Vermelho, você tem que dar a volta pelo Cabo da Boa Esperança, pelo Estreito de Bab al-Mandab. Isso são 12 dias a mais de viagem, senão você vira o Capitão Phillips do filme lá. Outra, o Estreito de Malaca, exercícios militares, China contra o Vietnã e a Malásia, Canal do Panamá, ou seja, Estreito de Hormuz. Então, essas cadeias, ou melhor, essas rotas marítimas, elas também estão estranguladas. É importante dizer isso, esses episódios, essas situações todas que o senhor descreveu, antecedem a entrada de Trump no poder, né? O que é mais uma flecha para São Sebastião. Não é? Você já estava com todos esses problemas, vem Trump e fala, eu vou colocar mais tarifa porque eu vou resolver. Gente, não é assim que você resolve. Mas eu queria voltar, você estava falando da Europa? Você estava falando da Europa, e aí a Ursula von der Leyen faz um discurso lá na Rearm, dizendo que vai gastar 800 bilhões de euros. Toma juro na cabeça. De onde vem esse dinheiro? Emitindo bonds. Então, mas ao emitir bonds, o risco fiscal aumenta. O risco fiscal aumenta, a curva de juros estipa, ela fica mais inclinada. Se a curva de juros estipa, os investimentos na Europa, provavelmente a Europa vai crescer menos. Você está vendo como não é apenas a tarefa... Junto com a crise previdenciária, junto com uma dívida que já supera o PIB... Eu vou gastar mais 800 bi emitindo bond, eu não tenho dinheiro, a curva de juros dos mais endividados vai subir, se sobe, eu não vou investir em máquinas, equipamentos, em formação bruta de capital, vou comprar título da zona do euro. Compra título da zona do euro, então eu já não estou tão animado com o crescimento da Europa. Você está vendo? Isso veio da tarifa com o OTAN, com o Rearm, com gasta mais dinheiro, com a estipada da curva de juros, afasta investidor em economia real e bota investidor para comprar título público. Olha o que o Trump acaba fazendo. Mas existe, na sua opinião, a hipótese da Europa bancar a sua defesa sozinha? Porque a OTAN, me parece, quando ela foi criada, tinha o Pacto de Varsóvia, então era o grupo das democracias livres, protegidas pelo guarda-chuva nuclear americano, e a União Soviética e o Pacto de Varsóvia. Essa configuração mundial deixou de existir, né? O Pacto de Varsóvia acabou. Vários daqueles países viraram democracias. A China se tornou, talvez, uma ameaça tão grande quanto a Rússia, né?
A quantidade de ogivas nucleares que a Rússia tem continua ainda enorme, igual dos Estados Unidos. A Europa, a face da Europa mudou, né, como você descreveu. A Europa agora pode falar grosso com os Estados Unidos? Ela tem condição de caminhar sozinha do ponto de vista militar e econômico? Não. Em relação, não sou especialista militar, mas em relação a militar, não. Eu digo do ponto de vista de fôlego econômico, porque, se eu não me engano, se você somar todos esses países, o gasto militar deles, eles não chegam perto do gasto dos Estados Unidos sozinho. Era 2%, pulou para 4%, agora Trump quer que vá para 5%, 6%. Ou seja, o único país militarizado da OTAN aí, tirando os Estados Unidos, é a Inglaterra e França. Militarizado, desculpa, é nuclearizado. Nuclearizado, é Inglaterra e França. E a Rússia já falou, olha, se a Inglaterra começar a fazer muito caos, uma bomba eu afogo... Você lembra? Eu afogo a saída inteira. Eles fizeram um vídeo... Uma simulação simulando a explosão de uma bomba. Uma bomba só afoga o Reino Unido só. Agora, você não pode falar grosso, mas ao mesmo tempo você também não pode perder a tua autoridade legítima, porque você é uma zona do euro, você é uma União Europeia. Você precisa falar de igual para igual. Mas do ponto de vista econômico, a União Europeia cumpriu a expectativa que se tinha em relação a ela? Me corrija se eu estiver errado. Quando a Europa resolveu se juntar, a ideia era quase como se a Europa fosse se tornar um único país. Uma área monetária ótima. Não. Ou seja, sim, você está certo, não conseguiu contribuir. Vamos lá para trás. Em 1946, Winston Churchill fez uma declaração na Universidade de Zurique falando o seguinte: a Primeira Guerra Mundial praticamente destruiu a Alemanha e França. A Segunda Guerra Mundial prejudicou demais países como a Alemanha e França. Então o que a gente precisa fazer é os Estados Unidos da Europa. Lançou a semente do Tratado de Roma, do Euratom e do European Coal and Steel Act, ou seja, o ato do carvão e do aço, e depois, conforme o tempo foi passando, fizeram a serpente europeia, o mecanismo de taxas cambiais europeias em 1979, 1973, quando acabou Bretton Woods, a serpente europeia, não vamos desvalorizar um com o outro. 79 veio o ECO, European Currency Unit, que se transformou no euro. O problema, não é que é o problema, o acontecimento foi em 1989, novembro de 89, reunificação alemã. Quando a reunificação alemã ocorreu, François Mitterrand chegou para Helmut Kohl e falou: olha, vamos unificar a nossa moeda o mais rápido possível, porque eu estou assustado com uma nova Alemanha junta. Helmut Kohl falou: eu nunca fui tão europeu, não se preocupe. Não quero. Vamos fazer o Tratado de Maastricht, que era de 1992, depois o Pacto de Estabilidade e Crescimento, 1999, soltaram a zona do euro. A zona do euro, eu li uma vez uma frase que eu gostei muito. Não é que ela não deveria ser montada, mas ela foi montada muito cedo. Você não é uma área monetária ótima, esses 18, 19 países que agora entrou a Croácia. O que é uma área monetária ótima? Uma única política monetária não serve para todo mundo. Por isso que você teve a crise de George Soros em 1992. Quando teve a crise, ou melhor, quando teve a reunificação alemã, a Alemanha gastou dinheiro horrores, fez uma bruta política fiscal expansionista, o PIB subiu a taxa de juros, o Deutsche Mark apreciou, a libra esterlina depreciou, estava quase fora do mecanismo de taxas europeias, que era uma banda cambial. John Major, que não tinha cacife como era Margaret Thatcher, não quis subir tanto a taxa de juros junto com o Bank of England. George Soros, quer dizer, não foi ele só antecipou o inevitável. Vendeu libra descoberto e tirou a libra esterlina da zona do euro, que aliás podia ser. Isso afetou também a peseta espanhola, o franco francês. Então já era claro, Mota, que a Europa não era uma área monetária ótima. Uma única política monetária não servia para todo mundo. Isso porque as economias são dos distintas. Países... Como é que... Não dá para ter uma taxa de juros só
Desculpa te interromper. Claro. E ainda mais quando você não tem um federalismo fiscal. Ou seja, os países não decidem mais as políticas fiscais. Você decolou um McDonnell Douglas que tem 3 turbinas com 2 turbinas. Como é que agora eu vou tirar o federalismo, ou melhor, tirar a responsabilidade fiscal, ou melhor, tirar o livre-arbítrio fiscal da Espanha e da França para fazer um Estado suprapartidário que vai decidir sobre os aspectos fiscais de todos os países da zona do euro. Então o euro é um projeto político, não é um projeto econômico. Deixa eu tentar traduzir o que você está dizendo. A União Europeia tem uma moeda única, o euro, mas a Espanha tem o seu governo, Portugal tem o seu governo, a Inglaterra tem o seu... que continua tomando todas as decisões. A Inglaterra, desculpa, saiu, mas a França, todos os outros países, cada um tem o seu governo que decide o que vai gastar, que decide como vai gerenciar. O que não pode acontecer? Veja, teoria de Robert Mundell. Você precisa ser uma área monetária ótima. Países que querem ter uma moeda só não podem ter soberania fiscal. Ou seja, o euro só faz sentido se a Europa se unificasse politicamente. Mas por que Macron foi eleito? Que ninguém entendeu. Precisamos de mais Europa, não menos Europa. Aí o que acontece? O AfD, a Alternativa para a Alemanha, ganha 20%. Viktor Orbán da Hungria, Giorgia Meloni da Itália, Macron perde força, a União Europeia e a zona do euro acaba perdendo força. Só que, por mais paradoxal que possa parecer, acaba também ganhando força porque ou você se une ou os Estados Unidos já estão te abandonando, você vai piorar. Então veja, a zona do euro está num problema do tipo... ou ela vai para mais Europa, ou ela vai cada vez para menos Europa. Então, é importante saber o que a Hungria, o que a Alemanha, o que a Giorgia Meloni, Itália, o que a França vão fazer, para saber se nós vamos nos unificar mais ainda, ou vamos ter aquela coisa direitista do tipo, não gosto da União Europeia. Se esse discurso continuar, eu não estou bullish, animado com o euro. Agora, se o discurso mudar, fomos abandonados por Trump, vamos parar de falar mal da União Europeia, precisamos de mais Europa, como Macron falou quando ele foi eleito e foi o personagem da Economist. Se isso acontecer, eu estou muito bullish com a Europa. Mas deixa eu lhe perguntar, do ponto de vista econômico, se a gente pegar, por exemplo, um país como a Alemanha, que está em recessão. Um país que foi, a gente pode dizer isso, o pivô de 2 guerras mundiais. Um país que foi destruído na última guerra e que foi reconstruído com a ajuda americana, igual ao Japão. Do ponto de vista puramente alemão, faz sentido continuar na União Europeia? Você colocou num ponto interessantíssimo. Se você sair da União Europeia, vamos pensar o seguinte, se você sair da União Europeia, você sai da zona do euro. Se você sair da zona do euro, não necessariamente você sai da União Europeia. Se você sair da União Europeia e sair da zona do euro, veja, nós vamos ter novas moedas. O que vai acontecer, por exemplo, com o novo Greek Drachma? O que vai acontecer com a nova peseta espanhola? O que vai acontecer com o novo franco francês? O que vai acontecer com o novo português escudo? O que vai acontecer com o novo Deutsche Mark? Todas essas moedas, tirando o Deutsche Mark, vão depreciar drasticamente. Exatamente como você falou por causa do Smoot-Hawley Act de 1933. Vamos entrar numa guerra cambial. Vamos ter novos bancos centrais. Essas moedas vão entrar completamente depreciadas. Vai ter um ataque maciço especulativo nesses países. Porque, veja, eu depositei 1 milhão de euros no banco grego. Amanhã acorda, eu tenho 1 milhão de Greek drachmas novos. É um totó isso daí, é um calote. E eu vou tirar meu dinheiro de Portugal. É muito interessante o rumo dessa conversa, porque hoje de manhã, como eu disse, eu vi esse post, que eu acho que é legítimo, verdadeiro, do Trump,
em que ele estaria dizendo que a União Europeia foi um mecanismo criado para tirar dinheiro dos Estados Unidos. Bom, mas quem quis fazer a ajuda à Europa foi o próprio Estados Unidos. Claro, claro. Mas como uma alternativa naquela época de contenção à União Soviética. Então eu vou lhe propor um cenário que eu já vi algumas pessoas discutindo também. Que o plano, uma das ideias do Trump seria estabelecer uma aliança com a Rússia. Entender, olha, a Rússia é esse bicho ruim mesmo, não tem jeito, não vai virar democracia, não adianta ficar cobrando respeito aos direitos humanos deles, eles são isso que eles são. A Rússia não tem tradição democrática, né? A Rússia passou do czarismo para o comunismo e agora para o putismo. E estabelecendo com a Rússia esse tipo de aliança, ele conseguiria conter a China e aí ele estaria livre para lidar com a Europa da forma que ele quisesse. E me chamou a atenção o apoio, por exemplo, que o Elon Musk deu para o AfD. Ele foi bastante vocal. Falando sobre o AfD, foi inclusive muito criticado, estava se metendo na política externa de outros países. E aí eu fico aqui pensando, o AfD na próxima eleição tem chance de chegar ao poder? Tem. Será que o AfD... Imagina, eu vou lhe propor um cenário do ponto de vista econômico. O AfD chegou ao poder, a Alemanha sai da União Europeia, da zona do euro e fecha um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Acabou a zona do euro. Porque o Deutsche Mark, o novo Deutsche Mark, vai apreciar drasticamente. De novo, você vai dar um tiro no teu pé. Porque todo mundo vai vender euro e vai comprar Deutsche Mark. Porque o euro é uma moeda, entre aspas, num liquidificador que você tem moeda da Croácia, você tem moeda da Grécia, você tem moeda da Portugal. Mas qual é a desvantagem para a Alemanha desse cenário? A moeda vai desvalorizar. A moeda dos outros. Apreciar. Drasticamente. Isso, vai ficar... E vai sofrer um ataque especulativo na zona do euro. A zona do euro sucumbe se a Alemanha sair. Sim, os outros países vão depreciar suas moedas. E aí, se a hora que você tem uma guerra cambial, eu deprecio minha moeda 40% em relação à tua. Você dá mais 40% em cima de mim. Nós vamos ter mais inflação. Que, aliás... junto com o Tratado de Versalhes, nessa guerra cambial, depois do Smoot-Hawley Act, junto com o Tratado de Versalhes, teve inflação nos Estados Unidos e pavimentou a subida de quem no poder na Alemanha? Hitler. Deus me livre, ninguém está dizendo que vai ter um novo Hitler. Mas se você voltar com uma guerra cambial, com todo esse imposto que você está colocando e destruir completamente a zona do euro, a possibilidade de direitistas contra a União Europeia e ditadores aumenta. Então, colocando aqui na reta, eu sou muito mais propagandista de precisamos de mais Europa do que menos Europa. É a única maneira de você se defender. Mais Europa e mudar o discurso de sou contra a União Europeia. Porque, que nem eu te falei, é um projeto político. Você montou muito cedo, não deveria ter montado tão cedo, você deveria atravessar essa ponte, mas atravessou muito cedo. Agora, se você derrubar essa ponte, vai ser um hecatombe. É complicadíssimo voltar às mesmas moedas. Veja, essas moedas vão acordar absolutamente depreciadas. Que, inclusive, até uma tese muito colocada pelo Nouriel Roubini, que falou, olha, isso seria uma catástrofe, isso seria o fim da Europa para os próximos 2 anos de mercado financeiro, que é um calote generalizado. Que nem eu te falei, eu estou com 1 milhão de euro no banco português, amanhã eu tenho 1 milhão de português escudo. Gente, que moeda que eu vou então? Eu vou para a Deutsche Mark. Aí o Deutsche Mark aprecia drasticamente, como é que você vai exportar? Você deu tiro na tua perna. Lembra de Angela Merkel fez o seguinte, o Grexit. Veja, Grécia, quem que se importa eventualmente macroeconomicamente com a Grécia? Mas a Angela Merkel foi exemplar nessa parte. A Grécia não pode sair da zona do euro, porque ela seria o estopim de um ataque especulativo que vai para Portugal, que vai para a Espanha. Ah, mas deixa Portugal e Espanha sair. E vai para a Itália. Não, a Itália é muito grande. Vai ficar quem? A Alemanha e Luxemburgo dentro da zona do euro? Então, ela fez o Grexit. Você falou, por que a Grécia não sai? Porque você abre um precedente, um rastilho de pólvora,
o especulador vai começar a falar, meu, tira porque o próximo a cair, tira dinheiro da Croácia, onde eu vou botar primeiro no dólar. Sai a Alemanha, compra o Deutschmark. Compra o Deutschmark, o euro azeda de vez. E a Europa desaparece macroeconomicamente por 2, 3 anos. Talvez seja esse o cenário. Vamos fazer o cenário Godzilla por 3 anos e montar tudo de novo. Gente, voltamos como era. Mas deixa eu lhe trazer um outro aspecto dessa questão, que são as dívidas dos países europeus. E aí eu também queria que o senhor abordasse a questão da dívida americana. Tá? Países com dívidas acima do seu PIB. Qual é o futuro? Qual é a forma correta de se tratar uma dívida desse tamanho? A dívida é uma coisa que... esse tipo de dívida é uma coisa pagável? É uma coisa rolável? Ou isso é uma bomba relógio que pode representar uma ameaça até para a própria existência da União Europeia? Dívida não se paga, dívida se rola, principalmente desses países. O problema não é a dívida em si, que é importante deixar claro, o problema é a dinâmica da dívida. Se o custo de carregamento da dívida, ou seja, o quanto eu pago de juros para financiar um T-bond, for maior que o meu crescimento econômico, e eu não tenho superávit primário, veja, é dívida PIB. A dívida está subindo mais do que o PIB. Então, eu entrei numa trajetória explosiva da dívida PIB. Então, eu entrei num ciclo vicioso. Se a dívida PIB começa a subir porque o custo de carregamento sobe mais do que o PIB, a curva de juros estipa. A curva de juros estipa, como está acontecendo no Brasil. O custo de carregamento, é bom trazer para o Brasil que fica mais palatável. O custo de carregamento da nossa dívida real está 6%. O Brasil vai crescer 6%? Não. Então, minha dívida só vai subir. Metade do orçamento federal é para pagar juros e amortização da dívida. Mas quem gastou? Quem gastou? O governo pode chegar e falar, eu não pago isso. Tudo bem, se eu não pagar isso, eu vou para dólar. Quem financia é o setor privado. Por isso que existe o efeito deslocamento. Quem está pedindo dinheiro é o governo. Vocês são rentistas. Não peça dinheiro para mim. Não peça dinheiro para mim. Inclusive, muita gente não sabe disso, que o investimento que a pessoa faz, ou o fundo de pensão com o qual ela conta para a aposentadoria, está investido em papel do tesouro. Né? Fundo de investimento, teu seguro saúde, teu seguro de carro, teu seguro de vida. Nós que vamos nos aposentar em 2070, um exemplo. Veja, eu não quero que o meu fundo de garantia seja o mesmo que é em 2025. Onde está investido o meu dinheiro? Está no fundo de garantia, está no título público. Meu fundo de investimento, mas são os bancos. Não, o banco está administrando o meu dinheiro. Então, 75% da dívida pública brasileira está na mão do setor privado. Não é dos bancos. Os bancos administram isso. 25%, 30% mais ou menos, desculpa se eu estiver errando aqui, mas 70% a 75% está na mão do setor privado, que é quem financia. E quando você gasta mais, você entra num ciclo vicioso. A curva de juros estipa, o custo de carregamento aumenta, você o gasta mais. Econômico cai. O numerador sobe, o denominador cai. Portanto, a dívida PIB sobe. A dívida PIB sobe, a curva estipa mais ainda. A curva estipa mais ainda, entrei numa dinâmica explosiva da dívida pública. Esse é o risco dos Estados Unidos. Esse risco existe nos Estados Unidos e na Europa. Se a curva de juros continuar, agora fletou, mas principalmente na Europa, se ela continuar subindo com esses 800, 400 bilhões de euros aí de rearm, você vai ter um custo de carregamento, por exemplo, a última vez que eu vi, estava mais ou menos 5%. Tirando uma inflação aí de 1%, a Europa vai crescer 4%? Não. Então você precisa de um superávit primário. Se eu não tiver superávit primário, a minha dívida pública vai subir. Se a minha dívida pública continua subindo e eu não tenho federalismo fiscal, então a curva de juros continua subindo. Continua subindo e isso, o crescimento econômico é prejudicado. E a Europa... Não precisa ir longe, isso é o caso clássico também do Brasil.
E a Europa ainda tem envelhecimento da população e um estado de bem-estar social que gasta cada vez mais. E voltamos ao que era, por exemplo, na década de 90, depois da reunificação alemã. Euroescleroses. O termo euroesclerose. Veja, a que mais cresceu em 2024 foi Chipre, 3,5%. A Alemanha caiu 0,2% o PIB dela. Quem mais cresceu da União Europeia, hein? Não estou falando da zona do euro. Chipre, 3,5%, Chipre desse tamanho, ou seja... Então a gente pode falar, o Brasil cresceu mais, tudo bem, mas com um estímulo até pedra voa, né? Um estímulo, e você tomar anabolizante a gente fica forte. Mas é que depois vem o efeito colateral. Estou falando agora de Brasil. Vamos gastar, vamos parar com esse austericídio fiscal. Mas isso é assunto para outro. Não, eu queria até aproveitar essa oportunidade para esclarecer, porque isso é um ponto muito importante que muita gente não consegue entender, porque é complicado mesmo. Então, eu vou tentar descrever isso e você me corrija se eu estiver errado. O Estado gasta... Vamos imaginar aqui, o Estado criou um novo benefício ou um novo projeto. Meritório, todo mundo merece. Com a melhor intenção, criou, vai gastar mais. Só que o Estado não tem esse dinheiro. Aí o Estado emite dívida. Títulos. Tá? Esses títulos são comprados, em última instância, por nós. Por nós. Porque nós investimos o nosso dinheiro para receber juros. Só que esses juros são pagos pelo Estado com os nossos impostos ou com dívida nova que o Estado emite. Vai rolando. Isso não é o cachorro correndo atrás do rabo? É um ciclo vicioso. Como é que eu ajeito isso? Para de gastar. Para entrar num ciclo virtuoso. Passando para o Brasil, se eu mostrar que eu vou ter uma retidão fiscal e vou ter um superávit primário de 2,5%, que não vai acontecer de jeito nenhum, a curva de juros, você, os poupadores, porque o que acontece? Se você gastar dinheiro, governo, você imprime moeda. Não faça isso, isso causa inflação. Isso é coisa de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Aumenta os impostos, não dá mais para aumentar imposto. Então pede dinheiro emprestado para o setor privado. O setor privado fala, você não vai continuar gastando? Vou continuar gastando e eu acho que tudo isso daí é um austericídio fiscal. Vou continuar gastando porque gasto é vida. Cara, então você me assusta, filho. Eu quero mais juro. A curva de juros estipa. A curva de juros estipa prejudica meu PIB, a dívida PIB. Então qual é a saída que muita gente pergunta? Para de gastar. É a mesma coisa. Vamos afunilar. Você vai para o teu vizinho e o teu vizinho fala, me empresta R$100, mas eu já te emprestei 100 mil. Sim, mas acontece que eu quero botar meu filho na escola e vou gastar mesmo. Você está me assustando, eu vou cobrar mais juro. A hora que teu vizinho bate na tua porta e fala, me empresta mais dinheiro, mas olha, deixa eu te mostrar o plano aqui, como eu estou rearranjando as minhas contas. Eu vou começar a poupar. Poxa, então a tua credibilidade fiscal melhorou. Então eu vou pedir menos juros. Eu peço menos juros, o PIB cresce mais sustentavelmente, sem solavancos, como vai acontecer. E aí eu entrei num ciclo virtuoso. Então o cachorro correndo atrás do rabo, está acontecendo, porque eu não vou ter um superávit primário. O governo fica feliz que tem um superávit primário de 0,1%, fazendo uma conta besta. Meu custo de carregamento é 6%. Eu vou crescer 2%, 1,8%, 2%. Então, minha dívida, o custo de carregamento real, 6%, menos 2% dá 4%. Vamos colocar rápido aqui, 70% de dívida PIB, eu sei que é maior, mas vamos só para fazer a conta rápida. 70% vezes 4 dá 2,8% que eu preciso de superávit primário do PIB. Eu não vou ter 2,5%, eu não vou ter nem 1% de superávit primário. Então minha dívida só vai subir. Minha dívida só vai subir, não precisa falar, você está errado. Pega a curva de juros futura, que era 2 de janeiro de 2024, e pega a curva de juros que é agora. Veja como ela deu uma deslocada paralela para cima. E o que acontece? Vamos queimar a cabeça do Campos Neto? Ainda estamos nessa?
de vendedores de miçanga da Paulista queimar a cabeça do Campos Neto, esses mesmos vendedores de miçanga, eles que são os rentistas. Porque eles têm o dinheiro também investido. Ou eles querem o retorno. Ou se não, se eles são tão patriotas assim, fala, eu entro no Tesouro Direto e prometo que vou comprar uma NTNB, nota do Tesouro Nacional, Série B, IPCA careca, IPCA mais 0. Eu gostaria que eles fizessem isso. Ah, não, eu quero o meu retorno. Quer dizer, na hora de queimar a cabeça, os vendedores de artesanato miçanga da Paulista, eles não entendem o negócio. Então eu acho bom, por exemplo, você abrir essa pauta aqui para a gente explicar. Gente, quem está pedindo juros são justamente aqueles que estão reclamando dos juros. Mas é normal. Porque a credibilidade fiscal está prejudicada. E eu acho que esse mecanismo fica escondido da maioria das pessoas, né? Você deu o exemplo do vizinho e eu fiquei pensando, né? No teu vizinho. Na verdade, o que está acontecendo é você estar indo no vizinho e dizendo assim, me dá R$100. Aí o teu vizinho te dá R$100. Aí você pega os mesmos R$100 e chega e dá para o seu vizinho e diz, isso aqui é pagamento daquela dívida de R$1.000 que eu tinha contigo. Mas como que você pediu dinheiro para mim para pagar a dívida que você tinha comigo? E vou continuar gastando mais ainda. Isso me assusta. Você entrou no cachorro correndo rabo. Porque existe essa, eu vou usar um termo horroroso aqui, confusão desinformacional de que gasto é vida, né? É como se o dinheiro, não só como se o dinheiro brotasse de algum lugar, mas como se o cachorro correndo atrás do rabo fosse bom para o cachorro. Não existe almoço de graça. Uma coisa muito simples, Mota. Você pede dinheiro para mim, eu te empresto dinheiro. Você fala que vai gastar porque você precisa colocar teu filho, tua esposa, teu cônjuge, etc. Aqui. Eu tô falando, mas Mota, você parece que acho que você nunca mais vai pagar minha dívida, né? Não, eu vou rolar mais. Me empresta mais 100? Você tá mais arriscado. Eu tô fazendo uma análise de crédito do governo, eu tô fazendo uma análise de crédito do Mota. Falou, ao invés de 10%, Mota, agora eu quero que você me pague 14%. Você está mais arriscado. Você está me matando, então não peça dinheiro. Não. Economize. Mostra que você entrou numa retidão fiscal. Cuidado com as palavras. Cuidado com a palavra austericídio fiscal. A hora que você fala isso, você fala, você está me assustando, vizinho. Peço mais juros. E fica num negócio que também tem muita desonestidade intelectual. Tá. Muita gente sabe, mas é que quer lacrar. Não. E aí fala, gente, mas a coisa é simples. Se está tão complicada, usa o exemplo do vizinho. Empresta dinheiro para aquele primo empreendedor de domingo à tarde. Todo mundo tem um primo empreendedor, um sobrinho empreendedor de domingo à tarde que fala, olha, me empresta 50 mil e que acaba não te pagando. Você fala, cara, você não vai me pagar mais? Não, empresta mais 50 mil. Sim, mas agora o juro subiu. Pô, você quer me matar? Não, filho, mas você que está gastando. Mostra que você está economizando, que a minha avaliação de risco em relação a você melhora. Só que a avaliação de risco só piora. De 2024 até 2025, começo de 2024 até 2025. A conta é simples, não tem ideologia, esse é um viés. Não, você está pedindo dinheiro emprestado e você quer curtir tua vida. É o mesmo mecanismo de qualquer empréstimo. Dumas, muito obrigado. Nosso papo foi fantástico. A gente começou nos Estados Unidos, foi para a Europa e chegamos no Brasil. Ucrânia. Mas foi um enorme prazer receber você aqui. E o Conexão Mota fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Conexão Mota. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.